A sessão está reaberta. Algum vereador deseja discutir o substitutivo número 4? Para discussão do substitutivo número 4, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, nós estamos discutindo para, em breve, fazermos a votação do projeto de lei que vai perpetuar o nome de José Franco de Oliveira em um espaço, numa praça, ali na Vila Queiroz. Antes de falar do projeto, quero dizer que a autoria do vereador Anderson Pereira, digno vereador, que exemplarmente representa aqui nesse plenário não só a Assembleia de Deus, não só as igrejas evangélicas, católicas, mas toda a Limeira. Mas ele tem um zelo, um carinho especial pela sua Assembleia de Deus, pela nossa Igreja Assembleia de Deus. E o carinho é tão especial que o vereador Anderson conseguiu, vamos dizer assim, arrumar uma praça ali no centro da Vila Queiroz, bem atrás, onde era o supermercado Franco, onde o senhor José Franco de Oliveira atendia as pessoas ali. Então, o vereador Anderson, hoje, com esse projeto, vai inserir, vai mencionar eternamente, eternizar o nome do José Franco de Oliveira na praça ali na Vila Queiroz. José Franco de Oliveira começou a vida na lavoura, pessoa humilde, honrada, trabalhadora, decente. Depois teve um bar na estrada Rodovia Limeira Artur Nogueira e também na Avenida Laranjeira. Posteriormente, na Avenida Laranjeira, teve um armazéns Oliveira, Secos e Molhados, Oliveira, uma coisa assim. E onde ali surgiu o supermercado Franco, posteriormente. E hoje é o Sempre Vale, local onde Sempre Vale ali da Avenida Laranjeira. Tudo isso foi mais importante, mas isso não é menos importante do que, em vida, ser uma pessoa honrada, decente e honesta, ajudou muitas entidades sociais. Ajudava de maneira exaustiva as alas sociais da Igreja Assembleia de Deus, em especial a Madureira. Ajudava de maneira exaustiva pessoas que compareciam no supermercado sem poder aquisitivo. Eu falo isso porque conheço profundamente o Anderson e conheço profundamente o Liseu, um dos seus filhos, que muito nos honra aqui no plenário com sua presença. Então, vereador Anderson, parabéns pela propositura. É muito bom enaltecer, marcar para sempre na história de Limeira nomes de pessoas que consagraram, que ajudaram a construir essa cidade. Nascido ali na Fazenda Tabajara, começou na lavoura, depois, quando tinha um grande supermercado, quantas e quantas pessoas ele atendeu que não podia pagar toda a conta, pessoas que ele ajudava, cestas básicas que eram distribuídas para algumas áreas sociais da igreja. Então, realmente, eu quero enaltecer uma vez mais esse projeto e é com muito orgulho que participo da legislatura que avalia proposituras que enaltece, que reverencia e que faz homenagens para pessoas decentes e honradas, como foi José Franco de Oliveira. Espero, Anderson Pereira, que seja aprovado esse projeto, com certeza vai ser, não só pela honra, mas que seja de maneira unânime, para que possa eternizar lá na Vila Queiroz o nome de José Franco de Oliveira. Parabéns pelo projeto, doutor Anderson. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Desejo discutir, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Anderson Pereira. Senhor presidente, nobres pares, presentes no plenário, eu quero cumprimentar o Eliseu Franco de Oliveira, que se faz representar a sua família nesse plenário desta casa, nesse dia de hoje. Quero agradecer ao vereador Jorge de Freitas, que de maneira louvável contribuiu hoje com a discussão do projeto e mostrou de forma sintética e bem resumida aquilo que foi uma vida de mais de 80 anos
na cidade de Limeira, um limeirense, vindo de uma família italiana, que podemos dizer que venceu, lutou, trabalhou e venceu. Eu sou um pouco suspeito em dizer, mas eu tive a oportunidade de crescer na presença e dentro da casa do Sr. José Franco de Oliveira, porque Deus me presenteou que um de seus filhos, o Eliseu Franco, viesse a se casar com a irmã do meu pai. E nós, quando criança, frequentávamos o Mercado Franco, e algo que me chamava muito a atenção era justamente isso que Vossa Excelência comentou. O altruísmo do Sr. José Franco, a bondade, a humildade, mesmo depois de ter alcançado um patamar mais alto dentro da sociedade, nunca perdeu as suas origens, nunca perdeu os seus vínculos com a sociedade, com a comunidade local. E eu via ele atendendo aos clientes ali, o mercado cresceu, mas ele fazia questão de ficar ali com a dona Antônia no balcão, atendendo esse ou aquele cliente, recebendo os vasilhame, e chegava lá uma criança carente, outra, ele ia lá, pegava um Danone, a moça do caixa até chamava a atenção dele: Sr. José, eu tenho que registrar isso aqui, Sr. José. Ele dava lá o Danone. É uma pessoa ímpar. Ele adquiriu várias propriedades ali na região da Vila Queiroz, e quando viu a necessidade da construção de um templo religioso da Igreja Assembleia de Deus Madureira, ele doou a área para a igreja, para eles fazerem lá, construir o templo. E quando ele percebeu que a igreja não estava tendo condições de construir o templo, vereador Estevão, ele foi lá e ajudou na construção. Falou: agora já fica o serviço completo. E sempre contribuindo com a sociedade, com a comunidade local. Eu me lembro que um dia eu fui no bairro Nossa Senhora das Dores, na companhia do Eliseu Franco, e ele desceu do carro para cumprimentar, porque ele é mais ou menos igual ao pai dele, tem a mesma bondade, tem o mesmo coração. E ele desceu do carro: Anderson, para o carro, porque eu quero cumprimentar aquela senhora ali, que há muito tempo eu não a vejo. E ele desceu do carro e conversou uns minutinhos e voltou chorando dentro do carro, voltou com lágrimas nos olhos. Eu falei: mas por que você está chorando? Ele falou: rapaz, meu pai me prega cada peça. Eu estava conversando agora com essa senhora, ela mandou eu chegar em casa, abraçar meu pai, agradecer meu pai, porque meu pai deu a casa dela de presente, a casa que ela mora, ele deu a casa de presente para ela, viu que ela estava com a família ali abandonada, não tinha condições, e meu pai nunca me contou isso, ou seja, o que a mão direita fazia, a esquerda não precisava ficar sabendo. E isso é o mais louvável no ser humano, porque faz sem interesse, vereadora Érica, faz o bem sem olhar a quem. E surgiu então a ideia. É uma pena nós não podermos homenagear pessoas tão especiais em vida. Esse é o tipo de homenagem que nós deveríamos fazer em vida, para que ele pudesse se fazer presente para receber uma homenagem desse porte. Mas tenho certeza que quando fizemos o estudo, encontramos ali uma praça na Vila Queiroz, tivemos alguma dificuldade na mudança de nome, mas hoje, com a complacência dos nobres pares, eu espero de entabular a comunidade. É esse as minhas poucas palavras e o registro que tinha que fazer em nome do Sr. José Franco, pedindo aos demais pares que nos acompanhem para que nós podemos outorgar essa homenagem ao saudoso José Franco de Oliveira. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 4, protocolado sobre o número 422/19, por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Um minutinho só, por favor. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo. Agora, vereador, nós já fizemos a... Não sei se pode constar em ata o voto do vereador Wagner Barbosa. Não dá para constar o voto porque já foi a justificativa do voto do Wagner, com certeza. Uma questão de ordem, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, queria a atenção de todos, porque hoje à tarde eu fui procurado. Eu tenho que falar procurador, porque vocês vão entender por que eu estou falando procurador. Errei, porque era uma aluna, vereadora Carolina Pontes, uma aluna de uma escola estadual me procurou essa tarde, dizendo, por conta de suas convicções morais e religiosas, ela está sendo perseguida na escola. E ela me mandou aqui uma foto da prova dela, aonde eu teria que falar sobre alguns assuntos, senhor presidente. E uma pergunta era relacionar uma charge onde diz, um adulto diz para uma criança, você quer ganhar uma boneca que fala? E na charge está escrito, não, quero uma boneca que represente meus direitos. Até quanto a isso, normal. Relacione a charge com a atual política, com a atual posição da mulher na política. Resposta da aluna. Hoje as mulheres querem lutar pelos direitos dela. E não só cuidar da casa. O que eu acho até bacana. Mas deve ter um limite. Porque a mulher é diferente do homem. Tem trabalho que a mulher quer fazer. Mas por ter um físico diferente do homem, não consegue. Tem coisas que só homem consegue fazer, e tem coisas que só mulher consegue fazer. Opinião da aluna, a questão foi dada como errada. Aí outra questão, que diz aqui, cite formas para diminuir desigualdade de sexo entre homem e mulher. Ela respondeu, na minha opinião, homens e mulheres são diferentes, como eu disse na questão anterior. Tem atividades que os homens fazem e que as mulheres não fazem. E não adianta a mulher se comparar com o homem, os dois são diferentes. Tem lados positivos e negativos, possuem físicos diferentes, porque Deus quis assim. E se ele quisesse duas pessoas iguais, ele criaria dois homens ou duas mulheres. Essa é a opinião da aluna. E a professora, nessa questão, colocou assim, ó, é uma prova e não a sua religião. E aí, continuando, senhores vereadores, no final da prova, onde a menina foi muito mal, tem outras questões. A professora coloca no final da prova, em letra vermelha, focar na pergunta em si. E a aula de sociologia, viu? Só para deixar claro aqui, sociologia. Focar na pergunta em si, e não na sua opinião. Trazer argumentos focado nela, e também na palestra. Ora, senhores vereadores, eu ouvi aqui no dia da votação da escola sem partido, que não existia doutrinação em Limeira. Não existia porque nós não sabíamos. Não existia até então porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. E eu jamais vou permitir que professores, se assim posso chamar essa professora, queira cercear um aluno do jeito dele pensar, com as convicções dele, sejam morais ou religiosas. Jamais vou permitir isso aqui em Limeira. E aí fica para os contrários ao escola sem partido, que é necessário sim.
500 escolas sem partido no âmbito nacional, estadual, municipal, para que nós não deixamos com que esses doutrinadores venham tirar a convicção das nossas crianças. E aqui vou fazer um relato, senhor presidente, já estou terminando. Eu amanhã estou indo nessa escola estadual, amanhã de manhã, conversar com essa professora. E podem ficar tranquilo, que eu sei que é uma escola estadual, não é da minha alçada. Então não vou quanto vereador, eu vou quanto pai. Porque jamais vou aceitar que professor venha tirar aquilo que eu ensino dentro da minha casa, para minha filha. Jamais vou aceitar isso. Então eu vou lá como pai. Porque na minha casa tem valores morais e tem valores religiosos, que a minha filha tem que seguir. Porque eu ensino os valores para minha filha. Não vai ser uma ideologia barata de professor que vai mudar a convicção dos meus filhos. Aliás, quero fazer uma pergunta a essa professora. Será que a sua ideologia é tão certa e a minha convicção religiosa e moral é tão errada? Obrigado, senhor presidente. Item 2 da pauta. Projeto de decreto legislativo número 44/18, de autoria da nobre vereadora Maraísa Matos Silveira, que concede o título de cidadão limeirense ao excelentíssimo senhor doutor Juiz do Trabalho Renato de Carvalho Guedes, pelos relevantes serviços prestados à população de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo número 44/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Manifesto interesse em discutir, presidente. Para discutir o projeto, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que ainda nos acompanha. A vereadora doutora Maraísa, ela está nos acompanhando à distância, pela internet, acompanhando em tempo real. Minha correligionária, que esteve aqui nesta casa enquanto vereadora, e na ocasião propôs diversos projetos, entre eles de lei e de decreto legislativo, deixando aí o seu legado, ainda que em uma breve passagem. Ela pede desculpas a todos os colegas de não estar presente em loco, ela teve alguns problemas de ordem pessoal, não conseguiu estar presente como ela tem feito em todos os projetos, na votação de todas as proposituras que ela vem acompanhar. E por essa razão, ela está nos acompanhando à distância e vou tentar defender um projeto de decreto legislativo, que certamente não há necessidade de uma defesa, haja vista o conteúdo e a pessoa a quem vamos nos referir, e também não estarei à altura do que ela falaria, até em virtude da experiência e do contato dela com o doutor Renato. Tanto eu quanto a vereadora doutora Maraísa, somos advogadas, só que a vereadora Maraísa, há bem mais tempo que eu, exerce a profissão e, em especial, ela faz a advocacia também na seara trabalhista. O doutor Rafael Camargo hoje comentou que até em virtude da profissão dele como médico, ele acha um desafio aí entender as leis, né? Fique tranquilo, doutor Rafael, porque até hoje mitocôndria para mim também é um desafio. Não sei por que ensinam mitocôndria na faculdade, nas aulas de biologia, né? É um absurdo aquilo lá. Mas, com relação às leis, a doutora Maraísa, ela sempre esteve perto da Justiça do Trabalho, entre outras justiças. Então, para quem não é do ramo do direito, às vezes não sabe, mas a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada e é um universo à parte. Então, quem advoga, geralmente na área civil, na área criminal, a gente vai para o fórum lá no centro da cidade, que é o que a gente chama de justiça comum. E quem vai para a área do direito do trabalho, vai para a justiça especializada, que tem a vara e um tribunal à parte, que é a Justiça do Trabalho, que fica aqui em Limeira, lá perto do Egídio do Ragazzo. Nosso fórum está no centro por hora, né, mas está de mudança. Enfim, por que eu estou fazendo toda essa explicação? Porque a doutora Maraísa, ela tem uma experiência na área do direito do trabalho que eu, particularmente, sempre fiquei bastante distante. Nunca atuei nessa justiça especializada. E a doutora Maraísa sempre atuou frente a essa justiça especializada do direito do trabalho. Por essa razão, o contato dela com o doutor Renato, um dos melhores juízes
que já esteve presente aqui em Limeira, na comarca, atuando na comarca de Limeira, o contato dela com o Dr. Renato sempre foi mais próximo. E ela teve oportunidade de conhecê-lo bem melhor do que eu, até em virtude da atuação profissional dela. E, dentro do histórico, dentro do que ela trouxe, a questão do Dr. Renato ter escolhido Limeira. Porque os juízes, principalmente no começo de carreira, eles são colocados uma hora em uma comarca, outra hora em outra comarca. E o Dr. Renato, ele que teve sua passagem em Pernambuco, Recife, também teve passagem em Fortaleza. Quando ele veio para cá, quando a esposa aposentou em Campinas, ele meio que escolheu e que abraçou a cidade de Limeira. E durante todos esses últimos anos, tem feito o que os magistrados na área do direito do trabalho mais têm orgulho de fazer, que é a promoção da justiça social. O direito do trabalho, ela é inclusive tratada em vara especializada, porque ela tem essa prerrogativa de fazer justiça social, que é por meio da defesa do hipossuficiente, daquela pessoa que é mais fraca, daquela pessoa que é mais vulnerável com relação ao empregador. É uma justiça cheia de requintes nesse ponto, com relação à legislação. É uma legislação mais protetiva, haja vista o histórico de todo esse legado do direito do trabalho. E o Dr. Renato tem de ser enaltecido, porque o trabalho que ele faz à frente da justiça social, por meio de suas sentenças, por meio da sua atividade jurisdicional, como nós falamos no direito, é algo que precisa ser reconhecido, precisa ser, de uma certa forma, homenageado. Ter o Dr. Renato em Limeira é uma dádiva, é um presente para o judiciário trabalhista, para a vara especializada do direito do trabalho. Então, eu tenho que parabenizar a vereadora doutora Maraísa por esse olhar sensível e conseguir perceber em um magistrado, em uma justiça que fica um pouco afastada da justiça comum, essa vontade de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é justo, contribuindo para quem? Para a nossa cidade, para os munícipes, para os cidadãos da nossa Limeira. Aqueles que muitas vezes vêm de fora trabalhar aqui, sofrem acidentes de trabalho, muitas vezes são colocados em situação desumana, porque ainda existe isso. Pessoas que são nascidas aqui na cidade, muitas vezes, em condição de vulnerabilidade, e acabam se submetendo a alguns trabalhos em condições muitas vezes degradantes, muitas vezes humilhantes, e por meio da provocação ao poder judiciário é que muitas corporações acabam temendo quando se deparam com um juiz justo como deve ser, imparcial como deve ser e distante da causa, para que ele possa de fato fazer justiça. Então, peço, em nome da vereadora doutora Maraísa, a gentileza dos colegas para conferir, para outorgar esse título que, para nós que estamos aqui, temos tanto cuidado, tanto carinho, e entendemos a dimensão dessa honraria, que é o título de cidadão limeirense. É uma honraria que, principalmente para nós vereadores, que representamos o povo da nossa terra, nós sabemos da importância desse título para conferir a uma pessoa tão importante quanto essa honraria assim o é. E não é importante pelo cargo de juiz, pelo cargo de magistrado, pelo status, pela ocupação, mas pela forma com que ele conduz os trabalhos e pela forma que ele usa a caneta. Então, muito obrigada. Peço a gentileza de que todos possam votar a favor do título do Dr. Renato. Obrigada, presidente. Eu prorrogo a sessão até o encerramento dos itens da pauta. Mais algum vereador deseja discutir o projeto?
Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Como é um projeto de decreto legislativo, precisamos de 2/3 dos votos e o presidente vota. A votação está encerrada. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 44/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Item. Justificar, presidente. Para justificar o voto, vereadora Carolina Pontes. Apenas para, em nome da vereadora doutora Maraísa, minha correligionária, agradecer a todos pela votação e aqui aproveito para agradecer à vereadora Maraísa pela honra de poder defender o referido projeto. Obrigada. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 3º da pauta. Projeto de resolução número 50/18, de autoria do nobre vereador Antônio Franco de Moraes, que altera a resolução 728/2018, que institui a criação do prêmio Zilda Arnes, no âmbito da Câmara Municipal de Limeira, com a entrega de diploma em reconhecimento a profissionais da área da assistência social, como destaque no ano dentro de suas atividades. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução número 50/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto, vereador Toninho Franco. Projeto simples, senhor presidente. No ano passado colocamos um projeto para homenagear a pessoas que trabalham na área da assistência social. Colocamos a homenagem a 3 profissionais da área e, a pedido dos nobres colegas vereadores, este ano estamos ampliando, através desse projeto de resolução, para 21 pessoas a serem homenageadas. Então, é um projeto simples, né? Simplesmente para melhorar o projeto anterior feito, para que possamos homenagear 21 pessoas. Isso aí, é tudo, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereador Toninho Franco. Está. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de resolução 50/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Item 5º da pauta. Projeto de decreto legislativo número 59/18, de autoria do nobre vereador Wagner Barbosa, que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, à Diretoria de Ensino Região de Limeira pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 11, protocolado sobre o número 1234/19, de interesse do vereador Wagner Barbosa. Algum vereador deseja discutir? Sim, presidente. Para discutir o substitutivo. Mais algum vereador deseja discutir o substitutivo? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 11, protocolado sobre o número 1234/19. Uma vez aprovado o substitutivo, prejudica o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Sim, presidente. Para justificar o voto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, eu ia falar sobre o projeto, mas eu preciso, não tem como eu não falar. Hoje é um momento especial de fazer uma homenagem nessa Casa de Leis para a Isabel Cristina Fodra, a dirigente de ensino de Limeira. Ela não está presente, ela está em Jaú, foi convocada pela Secretaria Estadual de Educação e ela viria a essa casa, mas devido a essa viagem ela acabou indo para Jaú, mas ela está ouvindo pela internet todos nós aqui do Legislativo. Eu preciso ler rapidamente que alguma coisa a respeito da Isabel. A senhora Isabel é professora e atual dirigente da Diretoria de Ensino da região de Limeira, órgão regional vinculado à Secretaria do Estado da Educação, implantado no município desde o ano de 1976 como Delegacia de Ensino, mudando o nome em 1999, quando houve também a fusão da Regional de Rio Claro. À frente dessa diretoria de ensino, a senhora Isabel é responsável por 21 mil alunos e 30 escolas da rede estadual de ensino, apenas na cidade de Limeira. Ela ingressou no órgão há 22 anos, tendo atuado como supervisora de ensino, vereadora Lu. Uma de suas lutas foi a busca pela sede própria da diretoria de ensino, que desde sua implantação funcionou em prédios alugados. 42 anos de existência em Limeira, a delegacia de ensino vai para cá, vai para lá, e sempre sem um local fixo. E a Isabel Cristina Piveta Fodra, realizou articulações e protocolou junto ao governo do Estado solicitações de mudança da sede própria, logo que assumiu a unidade em 2017, janeiro de 2017, e apenas havia passado por 4 mudanças, em 9 que foi afetada. Mas o que aconteceu? Em 3 de dezembro de 2018, a grande conquista, quando o órgão passou a atender no prédio na Escola Gabriel Pose, na Vila Pisa, um espaço mais adequado para as atividades e atendimento da demanda de 9 municípios que fazem parte da nossa diretoria de ensino, totalizando 71 escolas, 48 mil alunos, 3.500 professores da rede estadual e principalmente das cidades de Limeira, Artur Nogueira, Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Ipiúna, Iracemápolis, Rio Claro e Santa Gertrudes. Enfim, se eu for falar de tudo da nossa querida professora Isabel, nós ficaríamos aqui a noite toda. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, vereadores. Eu participei da Secretaria da Educação como professor do Estado e acompanhei a luta de Limeira dentro da Secretaria da Educação, da Diretoria de Ensino. Limeira sempre foi prejudicado. Quem era o diretor de ensino de Limeira? Só pessoas de fora. Quem mandava era Rio Claro, era Piracicaba, e eu tive muitas lutas com pessoas de Rio Claro, porque nós tínhamos lá, tem o deputado Aldemar, que sempre nomeou os diretores de ensino da nossa cidade. Sempre, ou de lá ou de Piracicaba. Quem nomeava era o deputado Tami de Piracicaba, também nomeava nossos dirigentes. Eu quero dizer para vocês, a primeira dirigente de ensino de Limeira
limeirense e que mora nessa cidade e trabalha há 22 anos como professora e supervisora, foi a primeira vez em 2017 que assumiu, nós tivemos esse privilégio. E 1 ano e quase 2 anos de trabalho, ela lutou, ela empenhou, ela se dedicou, e nós conquistamos a diretoria de ensino de Limeira, a sede própria. E com isso, coloca uma pedra, Limeira não vai mais perder a diretoria de ensino, e nós vamos ter agora para sempre a nossa diretoria de ensino. Eu me lembro quando o governador era o Serra, e Limeira estava perdendo, saindo da diretoria de ensino de Limeira. Quantas vezes que já foi embora? Mas eu me lembro que eu saí, os professores me ligaram, mandei ofício, falei com o governador, se sair a diretoria de ensino, já estava com 3 caminhões, o primeiro já tinha ido embora, do vereador Érica. Eu liguei para o governador, mandei ofício, mandei para os deputados, fiz a articulação e foi revertido. Limeira voltou, os caminhões voltaram e continuaram. Mas agora não. Através da pessoa, da Isabel, professora Isabel, que é a nossa dirigente, Limeira tem uma pessoa da terra, da nossa cidade, que comanda a diretoria de ensino de Limeira. E com isso, quem ganha é a cidade, pelo trabalho fenomenal, profissional para a nossa educação. E com isso, nós não poderíamos, o Poder Legislativo, de reconhecer o trabalho vereador, que já relevante 2 minutos, do trabalho da nossa professora Isabel, e por isso que nós estaremos, através do voto, eu peço o voto a todos os vereadores, para que possa nós fazermos justiça à professora Isabel no seu reconhecimento através do diploma aqui dessa casa, a professora Isabel. Por isso, vereadores, contamos com os votos de cada um de vocês. E um abraço. Os votos na sessão que vai ser a Associação Soleira. Ela é uma pessoa que mereceria 2 votos. Eu agradeço o voto de cada um, e a atenção do presidente, e que Deus abençoe a nossa dirigente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 7º da pauta. Não, agora. 6º. Estou até adiantando aqui. 6º da pauta. Projeto de lei número 26/19, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com o Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, por intermédio do Comando da 2ª Região Militar, objetivando o funcionamento da 20ª Delegacia de Serviço Militar e da 92ª Junta do Serviço Militar no município de Limeira, incluindo o aluguel da residência para o delegado da 20ª Delegacia do Serviço Militar e instrutores do Tiro de Guerra 02-020, bem como a cessão de 5 servidores públicos municipais. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 26/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 26/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 7º da pauta. Projeto de lei número 35/19, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera os dispositivos da lei número 4.578, de 26 de maio de 2010, e suas alterações, que dispõe sobre a licença para funcionamento no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 35/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir?
Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 35/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Item 8º da pauta. Projeto de lei 40/18 de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da lei número 2.729 de 12 de dezembro de 1995 e suas alterações, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Municipal e o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 40/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 40/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Antes de partirmos para o item 10º da pauta, foi formada a Comissão Profissionais de Enfermagem Destaque. Profissionais da enfermagem de destaque, pela vereadora doutora Mayra Costa, Marco Xavier, doutor Rafael Camargo, Érica Tanque e Jorge de Freitas. Eu peço agora que os líderes indiquem as pessoas, os vereadores, para formar a CPI do transporte, requerimento 140/19. Bloco, vereador Toninho Franco. Indicar os nomes, né? Isso. A vereadora Érica Tanque e o vereador Helder do Táxi. Vereador Zé Damix. Bloco PSD, PSDB, PPS, Patriotas, indica doutora Mayra Costa, vereador Jorge de Freitas. A sessão está suspensa por 2 minutos, para que as pessoas indicadas para a CPI possam designar presidente, relator, primeiro secretário e membros. Presidente, relator. É agora. Porque como é que nós vamos marcar a primeira reunião deles se nós não tivermos o presidente para marcar a reunião? Só vai designar presidente e relator. Então, os 5 se reúnem para isso. A sessão está reaberta, retificando a formação da comissão de profissional de enfermagem destaque. Vereadora doutora Mayra Costa, vereador Wagner Barbosa, vereador Rafael Camargo, vereadora Érica Tanque e vereador Jorge de Freitas. Formação da comissão de CPI do transporte. Foi eleita a presidente, vereadora Érica Tanque, e o relator, vereador Estevão Nogueira. Item 10º da pauta. Segundo turno de discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 1/18, de autoria do nobre vereador Jorge de Freitas, que altera o parágrafo único do artigo 144 da Lei Orgânica do Município de Limeira, a fim de que a administração dos centros comunitários possam ser exercida por associação de moradores. O projeto contém uma emenda e o parecer é favorável. Está em discussão a emenda número 163, protocolada sobre o número
sobre o número 4052/18, de interesse do vereador Jorge de Freitas, que modifica o artigo 1º do PEL, do PELON, número 1/18. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Estamos votando a emenda 163. Eu voto. A votação está encerrada. Está aprovada a emenda 163, protocolada sobre o número 4052/18, por todos os vereadores presentes no plenário. Está em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/18, com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu já havia falado na ocasião da votação do primeiro turno dessa proposta de emenda à Lei Orgânica. Essa proposta ela tem o objetivo de afixar no artigo 114 da Lei Orgânica a palavra associação de moradores. Existe em Limeira cerca de 15 centros comunitários e 45 associações de moradores. É muito importante que as associações de moradores participem cada vez mais das ações do centro comunitário. É importante que o centro comunitário possa destinar lá uma sala, um espaço, que possa trabalhar em conjunto. Normalmente existe no centro comunitário um administrador. Quase sempre ele não é do bairro, ele vem de uma outra região para o bairro. Mas, na medida do possível, que o administrador seja ligado à associação de moradores, isso facilita para a população, isso facilita para os moradores da redondeza, facilita para toda a comunidade. Então, nossa emenda à Lei Orgânica é no sentido de inserir a palavra associação de moradores para que possa ajudar na administração do centro comunitário. Ou ajudar de maneira nomeada, ou ajudar de maneira participativa, tendo lá uma sala, um espaço, participando das decisões, porque ninguém é melhor do que os moradores da redondeza, de perto do centro comunitário, para participar, sugerir e indicar as ações e os caminhos que deve andar os centros comunitários. Muito obrigado, senhor presidente. Espero a votação de todos. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está aberto o painel de votação. Vereadora Carolina Pontes. Está encerrada a votação. Está aprovado em segundo turno de votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/18, com a emenda aprovada. Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Após não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra... Só uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Anderson Pereira. Presidente, eu vejo representantes do Executivo aqui na casa, especialmente na pessoa do Junegão. Não sei se ele está no plenário, mas certamente ouvirá nosso recado para levar ao Executivo. Mas é que nós temos recebido algumas reclamações em relação à situação da escola Flora. Recebemos algumas fotos, alguns matos lá atrapalhando o brinquedinho das crianças e uma denúncia muito grave de desvio de função, que nós vamos
apurar no decorrer da semana. Todavia, talvez se o Executivo nos enviar informações, facilita muito o trabalho do nosso gabinete, do nosso corpo de assessores, para que nós possamos investigar melhor essa situação e dar a resposta que a comunidade local precisa. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, da vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, somente para registrar aqui os parabéns, acho que toda essa casa, pelos 56 anos das Feiras Livres, no município de Limeira, comemorado no último domingo. Recebi um convite da Vanusa para estar junto com o pessoal ali no Nossa Senhora das Dores. Então, quero externar aqui todo o agradecimento a esse patrimônio cultural da nossa cidade. Parabéns a todos os feirantes. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, do vereador Newton Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, ao findar dessa sessão, não posso deixar de falar. Eu tenho sido procurado nas questões das demandas de retirada de árvores. E nós, vereadores, precisamos rever esta lei da compensação. Porque esta semana um senhor me procurou, ele tem um pé de manga no fundo da casa dele que está ameaçando cair em cima da casa dele. Ele foi pedir autorização para retirar e foi dito a ele que ele tem que pagar 30 mudas para a prefeitura para poder retirar. Isso é a lei da compensação. Mas 30 mudas que custam cerca de R$ 45 cada uma. Como é que ele vai pagar um valor desse se ele é uma pessoa de baixo poder aquisitivo? Então, não só eu devo ter várias reclamações no meu gabinete, como os vereadores também devem ter essa mesma demanda. Então, esta semana eu vou ver e peço a ajuda do senhor junto ao Executivo para que a gente possa mudar esta situação. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, da vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, o olhar 43 do presidente da Câmara, direcionado a mim pela questão de ordem. Já adianto que serei leve, estou em clima também, buscando o sono dos justos ainda hoje. Fique tranquilo. Só gostaria de fazer uma observação. Hoje, no programa Educadora Meio-Dia, parece que os secretários deste governo têm um pouco de dificuldade para se expressar. E o secretário de Educação, ao invés de buscar assumir falhas da gestão, ele disse estar espantado com as notícias da educação que foram veiculadas nas redes sociais, porque acha que a presidente da comissão não tomou conhecimento da legislação que trata esse assunto, porque está tudo normal, a quantidade de monitoras para a quantidade de crianças. Eu gostaria de fazer um registro que o que o secretário esqueceu de mencionar é que a gente está sem professor. As monitoras estão sozinhas dentro da sala de aula. E como ele também se manifestou quando procurado pela jornalista Nani Camargo, da Gazeta de Limeira, em matéria publicada neste final de semana, ele disse que ainda não se posicionou porque não tomou conhecimento em caráter oficial. Na minha opinião, um gestor da área do executivo, um secretário, ele não tem de esperar ser provocado por uma comissão para saber os problemas que permeiam a sua pasta. Essa é a minha opinião. Mas, já que ele colocou que está precisando ser provocado por esta comissão para poder responder essas perguntas, que, na minha opinião, ele já devia se prontificar a assim colocá-las, eu peço na qualidade e na condição de presidente da comissão ao relator, vereador Cleiton Silva, que não aguarde a próxima reunião para movimentar dentro do processo digital que nós temos via workflow. Haja vista que você já foi designado relator, eu vou pedir a gentileza. Logicamente, as atribuições são da relatoria, mas
Já que ele diz que só vai poder se manifestar a partir da provocação e do conhecimento oficial, eu peço que você torne oficial todas as movimentações para que ele possa, então, se manifestar oficialmente. Porque eu não inventei, eu não bati da porta daquelas monitoras para que elas viessem aqui. Aliás, eu nem as conhecia pessoalmente. Foram demandas e, detalhe, logo que elas colocaram, logo que eu tornei público por meio das redes sociais, a quantidade de mensagens que eu recebi inbox e recebi publicamente mostra a situação caótica que é a educação, uma pasta extremamente complexa, da qual eu já falei diversas vezes, inclusive já falei que o secretário ele já tomou diversas posturas favoráveis aos quadros da educação, mas responder em um veículo, em uma imprensa local, de que ele precisa ser oficiado para se manifestar acerca desses problemas, e hoje, na data de hoje, falar que ficou espantado, foi essa a expressão, espantado com a repercussão dada em redes sociais, e que ele achou estranho a presidente da comissão achar um absurdo. Horas. Desculpe-me, mas um absurdo é um secretário aceitar e entender essa situação como sendo normal. E quando eu faço a questão da proporção das crianças para as monitoras, nós ouvimos relatos de monitoras que choraram. Uma monitora trabalha há 8 anos ininterruptos e nunca na vida apoiou o movimento de greve. E ela disse, chorando nesta comissão, que ela está aguardando o estado de greve porque ela não aguenta mais ir trabalhar. A vice-diretora estava a ponto de ser afastada e ela, por altruísmo, por entender o olhar das colegas, a necessidade das colegas, não se afastou e assumiu em caráter temporário o cargo de direção que está vacante. Por quê? Porque a diretora não aguentou e pediu exoneração. A diretora pediu exoneração por não aguentar mais a situação. A vice-diretora assumiu temporariamente, a secretária está de férias, e com todo respeito ao serviço da auxiliar geral, e aqui eu preciso parabenizar e tirar o chapéu para essas auxiliares, mas as funcionárias da limpeza estão dentro das salas de aula com as crianças do berçário. Faltam 30 segundos para terminar aqui, encerrando. Já passou? Então eu peço desculpas, mas acho que o que eu falei foi o suficiente para que todos os colegas entendam a gravidade da situação. Obrigada, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, não podia deixar de me manifestar, até porque fui citado pela vereadora Carolina Pontes, e compactuo com a fala dela. Estranhamente, eu não ouvi o programa hoje, mas estranhamente eu achei a posição do secretário de Educação dizendo que não foi provocado oficialmente, visto que na última gestão dos 2 anos da Comissão de Educação, a vereadora Carolina Pontes, o qual eu fazia parte, Wagner Barbosa, Mirdo Lanche, Darcy Reis e Vaguinho da Santa Luzia, ele viria, sendo quando era oficializado, e também quando não era oficializado, quando era convidado por nós vereadores, né? E já sabia do assunto, porque todas as nossas atas são públicas, está no site da Câmara, e ele já sabia de antemão de tudo que estava acontecendo. Mas eu vou ver junto ao expediente para oficializar o secretário, e vou ligar para ele pessoalmente também, como sempre nos atendeu a mim, o Mir, o Wagner, o Darcy, o Vaguinho, quando ligava. Vou ligar novamente para pedir para que ele venha a essa comissão e possa explicar a situação, que eu vejo um tanto quanto grave. Até porque, de tudo que a senhora relatou, vereadora Carolina Pontes, muito bem relatado, eu acho que eu não faria uma apreciação dessa como a senhora fez hoje, não conseguiria me lembrar de tudo, mas eu me lembro
que as monitoras estão dizendo que só está faltando elas levarem material de limpeza para a escola, porque também está faltando material de limpeza na escola. E qual que é a resposta? Que o executivo não tem dinheiro para fazer a compra do material de limpeza. Eu tive o capricho, e a vereadora Carolina Pontes sabe que eu vou mesmo, investigo as coisas, de ver quantas nomeações teve nesses 15 dias do governo Mário Botion, entre comissionados e função gratificada. R$31 mil entre todos os cargos nomeados, de 1º de março até a semana passada. R$31 mil entre comissionados e função gratificada, mês. Ano vai dar mais de 360 mil no ano. E não temos dinheiro para comprar material de limpeza para as nossas crianças na escola pública. Mas aumentar a folha salarial em 31 mil em apenas 15 dias, isso tem. Então é preocupante. Todo o relato que nós tivemos aqui, e são mães, são mulheres, são esposas, que estão doando, aliás, recebem para isso, mas estão fazendo além, pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, e não são nem um pouco valorizadas. Fazendo, quando não, e aí o secretário não sabe disso, aliás, ele sabe e diz que não sabe, quando falta um professor, a monitora que tem que cuidar de 21 crianças, cuida de 42. Está relatado tudo isso na comissão. Então tem que ser dada essa atenção, sim. Tem que ser falado, sim. Seu secretário, me desculpe, eu não ouvi a sua fala, mas eu acredito que a minha colega parlamentar não iria mentir nesse plenário. Não iria, ela disse que ouviu 3 vezes, não iria mentir nesse plenário. Então, senhor secretário, infelizmente, foi muito infeliz essa sua fala. Espero que o senhor, ouvindo, que sei que estão ouvindo o executivo, esteja aqui na quinta-feira para explicar toda essa posição. A comissão estará de portas abertas para que o senhor explique toda essa situação nas nossas escolas. Obrigado, senhor presidente. Eu faço a comunicação que dia 27 de março, às 19 horas, sessão solene para a entrega do diploma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 27 de março, 19 horas, no plenário Vitório Bortolã. E a convocação também para participar da reunião ordinárias da mesa diretora nos dias 1, 15, 29 de abril, 13, 27 de maio, 10 de junho, 24 de junho, 10 de julho, às 14 horas e 45 minutos. Não havendo mais vereador que desejam usar a palavra, a presidência encerra a presente sessão. Essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada no dia 1º de abril de 2019, às 16 horas. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos.